Bom dia. Vamos então começar esta sessão. Agradeço a todos que estejam aqui presentes, os alunos de Desenho Digital 3D e de Multimédia, e espero honestamente que possam tirar bom proveito do que aqui vai acontecer, porque se acolhemos e se estamos nesta parceria com a PISDEL, a Plataforma Internacional da Sociedade Civil e da Diáspora Lusófona, é porque entendemos que há pertinência para vocês também. Somos parceiros e acolhemos, disponibilizamos o nosso espaço para que a PISDEL possa promover estas suas sessões. E aproveitamos, naturalmente, da presença de figuras emblemáticas em determinadas áreas, hoje na área da arquitetura. E por isso, naturalmente, vocês estão aqui, foram escolhidos, e não dos cursos de gestão de equipamentos informáticos ou de outras áreas, mas encontramos pertinência no vosso curso. Já tivemos o primeiro debate, que foi até com colegas vossos a participar e a debater, alguns deles estão cá hoje. E tivemos nesse dia o tema da liderança, se devíamos ter uma liderança individual ou coletiva. Tivemos o segundo debate recentemente com a presença do Dr. Fernando Nobre sobre saúde, a lusofonia e a saúde e as situações de desigualdade eventualmente em algumas das comunidades lusófonas. E hoje temos o tema da arquitetura e das cidades. E naturalmente vamos falar deste tema relacionando ao nosso país, Portugal, e a algumas das comunidades lusófonas. Portanto, começo por apresentar e agradecer a presença do padre, agora tenho que consultar aqui, o senhor padre António Colimão, que vem representar a plataforma. Bem-vindo. A arquiteta Maria de Lourdes Janeiro, também aqui a contribuir para apresentar o tema, e uma figura emblemática na área da arquitetura, o arquiteto José Manuel Fernandes, que vai ser, se bem estou informada, quem vai iniciar aqui com uma pequena apresentação e exposição sobre o tema. Portanto, boa sessão a todos. No final parece-me que eles também, espero eu, tenham algumas questões a colocar, portanto pode ser interativo, e vamos esperar, naturalmente, como sempre tivemos, que entrem aqui em contacto os que estão à distância a debater, porque esse é o grande objetivo, é que à distância possam também entrar em contacto. Temos alguém, Paulo? Guiné, muito bem, já temos aqui a Guiné, bom dia. Estamos só a tentar... Bom dia. Consegue ouvir-nos? As questões técnicas estão sempre aqui um bocadinho em jogo, dependendo das condições também de receptividade. Bom, vamos esperar que possam, entretanto, entrar. Pode ser que haja aqui a necessidade de, entretanto, estabelecer contacto direto. Eu sugeria, então, que começássemos com a apresentação por parte do Sr. Arquiteto. O microfone ali não está ativo, Paulo, Daniela. Já agora, referir, enquanto se resolve a questão técnica, que temos os alunos de multimédia aqui com o professor Paulo, coordenador do curso, está a fazer aqui um feedback, a conseguir assegurar que isto acontece. E esta parte é sempre interessante, portanto, estamos em formação, vamos ver se corre bem. Vá, podem começar. Arquiteto José Fernandes, obrigado. Eu gostaria de ter um micro, não sei se... creio que não. Posso emprestar aqui este, Paulo, para resolver? Não? Estará já ligado? Está a funcionar? Estão a ouvir? Então, bom dia a todos. Queria agradecer muito o convite. Tenho acompanhado um pouco o modelo destas sessões, mas é a primeira vez em que participo diretamente. Também queria felicitar os meus companheiros de mesa. Eu falarei, mas depois, por favor, interrompam, complementem, alterem toda a mensagem. Eu, portanto, sou arquiteto, nasci em 1953, fiz o curso de arquitetura na Escola de Belas Artes, em 77, dediquei muitas viagens no chamado património de origem portuguesa no mundo, e isso inclui as cidades. E hoje vim um pouco falar-vos e, sobretudo, mostrar essas tais cidades, essa tal arquitetura de origem de influência portuguesa no mundo, nos vários oceanos e continentes, e neste sentido tenho um texto que não vou ler para não vos maçar, também só tenho 5 minutos para falar, tenho que aproveitar
mas leio só o princípio. Sou arquiteto e desde que me formei sou docente universitário. Especializei-me muito cedo em História da Arquitetura e do Urbanismo, criando a disciplina de História da Arquitetura em Portugal em 78. Segui então, desde os iniciais anos 80, um caminho geohistórico, querendo adquirir um conhecimento científico o mais real e verdadeiro possível. Os processos da expansão portuguesa seguiram. Acompanhei, portanto, essa história da expansão portuguesa e essa geografia da expansão portuguesa. Não foi propositado, mas assim se foi desenrolando esta minha viagem de vida, sempre com a minha colega e mulher do Rio de Janeiro, arquiteta comigo, também formada na mesma altura, numa gradual e crescente percepção deste mundo, ou desta parte do mundo, sempre ligados de maneira ou de outra a estudos profissionais, a conferências, estudos, exposições, etc., contando com a boa companhia de mestres, colegas e amigos. Portanto, o que vamos ver é um pouco das Ilhas Atlânticas. Começamos por aí, porque foi por aí também que começou a expansão portuguesa. Depois passaremos à Índia, iremos visitar a mão Goa. Passaremos também um pouco por Macau, por Luanda, por Nagasaki, pelo Brasil. Mas, de facto, com a perspectiva de nos dar uma imagem, estão a ver bem, uma imagem global, uma imagem de conjunto do quê? Do que eu acredito que seja, historicamente, estamos a falar de uma coisa com 600 anos de história, desde o Funchal, uma coisa que é de facto a cidade de origem, influência, expressão portuguesa no mundo, com a perspectiva arquitetura ou arquitetura. E aqui inclui, portanto, a arquitetura desde o século XV até o século XXI. E essas cidades têm um ar de família. Isso é que é a parte interessante que eu fui apreendendo também desde 1980, desde as primeiras viagens. Têm um ar de família, quer dizer, inspiradas nas principais cidades do Portugal ibérico, Lisboa, Porto, Setúbal, Coimbra, etc. Lagos. Portanto, são cidades orgânicas, cidades a que eu chamei cidades de paisagem, porque elas nascem, vivem e desenvolvem-se com a paisagem que as envolve. As colinas, os vales, esta espécie de cidade-mãe que é Lisboa, cidade-mãe no sentido de cidade de referência. Dentro de Lisboa, vocês certamente já percepcionaram esta situação. Estamos numa colina e dessa colina podemos olhar a outra colina, as outras colinas, e pelo meio estão os vales, neste caso o vale de baixo, é possível. E essa cidade de sobe e desce, de altos e baixos, é uma cidade realmente antiga, que se aperfeiçoou em Lisboa e nas outras, e que depois foi de algum modo exportada, passa o termo, reconstruída, reimaginada e reinventada com cada uma das paisagens diferentes, que são todas muito diferentes, como veremos. É preciso dizer também que começa numa época do final da Idade Média, do século XV, em que a ideia da fortificação, da fortaleza que protege, da muralha que protege a cidade, ainda é uma necessidade, mas que pouco e pouco vai sendo abandonada. Por exemplo, aqui em Alcácer do Sal, que, como sabem, tem origem romana, a Salácia do Sal do Império Romano, ainda está uma grande muralha, uma grande fortificação árabe islâmica na alta, mas depois a baixa já não tem muralhas, a baixa já está aberta comercialmente ao Sado e através do Sado ao Atlântico e ao comércio internacional. Setúbal idem aspas. E depois começamos esta pequena grande viagem, pequena porque ainda começa apenas na Madeira, nos Açores, e depois Cabo Verde, São Tomé, mas grande porque depois acaba por se desenvolver pelos vários territórios e continentes. Não é? Quando vemos o Funchal, que é fundado em 1400 e tal, como vila, que é a primeira cidade europeia fora da Europa. Isto também é importante que se diga para percebermos o valor das coisas de que estamos a falar. Não é? A primeira comunidade europeia, neste caso a portuguesa, que instala, inventa, constrói, implanta toda uma estrutura de edifícios de todo o tipo, igrejas, fortalezas, edifícios de comércio, etc., numa ilhota, na pequena ilha da Madeira. E vejam como o traçado, isto é uma planta de 1775, vejam como o traçado já mostra bem esse sentido orgânico, essa espécie de
reinvenção da cidade, neste caso em diálogo com as grandes ribeiras que atravessam, que sulcam o Funchal, com as colinas envolventes, o famoso anfiteatro do Funchal que abriga a cidade. Se passarmos aos Açores, temos sem dúvida uma leitura semelhante. São cidades viradas a sul, abertas para uma enseada, para uma baía, aqui Ponta Delgada, mas sempre com esse sentido, quer dizer, o desenho das ruas, é que nós chamamos no calão dos urbanistas, a malha urbana, a estrutura reticulada, geométrica das ruas, dos largos, das praças, nunca é totalmente rígida, nunca é de esquadria rigorosa, não é? Ao contrário, por exemplo, das cidades hispânicas, na Hispanoamérica, das cidades americanas em geral. E isso é muito interessante porque tem a ver com este universo, com esta sensibilidade, com esta maneira de ser, que nós entendemos que é uma maneira de ser nossa, portuguesa, e que depois foi articulando e falando e dialogando e criando com as outras comunidades, os outros povos. Por exemplo, aqui a Rua Central de Ponta Delgada, com a Igreja Matriz no meio, depois com a Câmara, cá em baixo com os espaços comerciais ribeirinhos. Muito obrigado. Fantástico. A Rua Direita, a Igreja, a Câmara, depois aqui os terreiros, os conventos, os jesuítas, todo este espaço que organiza à volta da relação direta com a água. Aqui na visita do rei Dom Carlos, no princípio do século XX, é muito patente essa cidade que vive muito com a água, não é? Esta cidade de origem portuguesa, de facto, é uma cidade muito, muito ligada aos oceanos, às ilhas, à relação com a Baía. Quando há Baía, quando não há Baía, depois adapta-se, não é? Angra, por exemplo, Angra do Heroísmo, que é o primeiro conjunto monumental declarado Património Mundial pela Unesco em 1983, juntamente com os Jerónimos e a Torre de Belém. Tem esta pequena baía muito, muito simpática, pequenininha, ao lado do grande cone vulcânico, e, portanto, organiza-se de uma maneira diferente. Digamos que gostou muito mais da relação direta com a costa, por a baía ser muito mais abrigada, por exemplo, que a de Ponta Delgada, e a Rua Direita passa um bocadinho para segundo plano, para o plano territorial da ligação às restantes freguesias. A cidade de paisagem é um conceito que eu vos proponho, como disse, inaugurado, passa o termo, por Lisboa, que é a cidade mais antiga, né, antes de Cristo. Mas isto é que é maravilhoso, nós descobrimos em cada sítio uma reinvenção da paisagem por este sistema urbano. A Angra é diferente do Ponta Delgada, que é diferente do Funchal, etc. Mas sempre com este ar de família. Também tem a ver com a luz, não é? A luz de Lisboa é um bocadinho diferente da luz de Angra. A luz atlântica é mais crua, mais luminosa, num certo sentido, passa o termo. Mas a caiação, os telhados, a própria escala que nós dizemos castiça, não é? Tradicional desta arquitetura, torna-nos, familiariza-nos com a cidade e com a nossa origem de Lisboa, do Porto, etc. Aqui uma cidade muito mais pequena, Horta, no Faial, ainda nos Açores, que o nosso grande escritor Vitorino Nemésio designava como a cidade de uma rua só, que é, claro, a Rua Direita. Sabem que direita vem do latim directo, que quer dizer ligando dois pontos diretamente, não é? Portanto, obviamente, o ponto mais a sul, o ponto mais a norte, neste caso, e atravessando e construindo a cidade, estruturando como coluna vertebral todo o sistema de cidade, vai ligando os monumentos, as igrejas, os conventos, a zona da fortaleza, etc. Isto é uma aproximação mais turbulenta por causa do vento ao aeroporto, mas aqui podem sentir no real. Isso é outra coisa muito fantástica e muito emocionante. Estas coisas, pronto, Funchal são 600 anos, a Horta são 500, Nagasaki 450, todas elas têm muitos séculos de experiência urbana, de experiência arquitetónica, de experiência de comunidade. Cá está a nossa Rua Direita. Claro que já não é uma rua só, a cidade é uma rua só, é uma cidade que se foi espraiando, mas mantém-se o caráter original inicial. Não é muito alterado, não é? Nestes vários séculos não é muito alterado. Cá está a vivência, neste caso com a Marina, como
modernização da utilização da costa. E depois, pronto, depois é esta história, ou esta geohistória, como disse, não é? Primeiras ilhas, Açores, Madeira, Cabo Verde, São Tomé, também um pouco a costa magrebina, todo o Golfo da Guiné, a zona de Angola, Moçambique. Entretanto, o Brasil também vai crescendo, embora mais tarde e mais lentamente, e depois não está no mapa, mas certamente conhecem, depois da Península Arábica, as cidades da Índia, da Insulíndia, de Macau, sul da China e até Nagasaki, que, como sabem, é a cidade no extremo ocidental do arquipélago do Japão. Depois, é claro que a cidade se vai adaptando, não é? As cidades, a primeira capital de Cabo Verde, no século XVI, é a Ribeira Grande, que é uma cidade velha, também hoje património mundial da Unesco, que teve que se confrontar, antes de se ter que se confrontar com o Drake e com os piratas ingleses, teve que se confrontar com a própria natureza. Não é? É um território árido, de grande dificuldade de sobrevivência para os colonos, para o povoamento, que acaba por ter que se resumir à tal Ribeira Grande, não é? Entre as grandes falésias áridas que a definem. Isto é um levantamento do século XVIII. De tal maneira é difícil a sobrevivência nesta primeira capital de Cabo Verde. Aqui vê-se muito bem neste desenho tirado do Atlântico, não é? Esta aridez da envolvente e a Ribeira Grande verdejante quando verdejante, que acabou por ser abandonado. No século XVIII acabou por dar lugar à nova cidade da praia. Tem uma estrutura, esta é geométrica, ok, é geométrica no platô, como se chama, na zona alta central, mas depois o desenvolvimento da cidade para a baixa tornou-se, como sempre, orgânico, com uma geometria adaptada, que contraria, de certo modo, esta ordem inicial. Isto é outra coisa interessante. Há as cidades antigas do século XV em diante que se vão desenvolvendo e que sobrevivem e que se desenvolvem. Algumas são cidades, hoje em dia, cidades gigantescas, Rio de Janeiro, São Paulo, sabe? Mas também há cidades fundadas já no século XVIII, XIX e XX. Não é? E essa ideia orgânica, de algum modo, mantém-se. Por exemplo, há um plano do Ministro Sá da Bandeira, no século XIX, para fazer o Mindelo, que é a nova cidade oitocentista, comercial, para o comércio de vapor dos ingleses, com uma geometria rígida, moderna, para a época, mas depois o que nós vemos é a realidade da cidade, a realidade da sua trama é, uma vez mais, a adaptatividade do desenho desta pequena arquitetura à volta da inevitável baía. Abrigada, protegida. Depois, no próprio Golfo da Guiné, portanto, as existências da cidade de São Tomé a norte de São Tomé, da cidade do Príncipe, Santo António do Príncipe e outras. Aqui começa a haver a necessária adaptação climática, não é? Porque nós estamos atravessando os trópicos e, neste caso, estamos mesmo no Equador. É uma linha teórica que passa mesmo junto à ponta sul de São Tomé. Aqui uma representação que eu considero lindíssima e antiquíssima, não é? Século XVII, provavelmente, de São Tomé, à volta da Baía de Ana Chaves, com a Fortaleza, e o casario. Não é? Como vê, a história vai-se repetindo sempre, não vou amassar-vos, já perceberam qual é o modelo, modelo orgânico, conformação litoral, função comercial, diálogo com as colinas, alta e baixa, estrutura orgânica, enfim, esta repetição podia ser monótona, podia ser verdadeiramente monótona, como acontece com a cidade hispano-americana, que tem sempre aquela trama à volta da Plaza Maior, mas não é porque em cada sítio há uma geografia própria, um aroma paisagístico que determina uma forma única para a cidade, que é de algum modo irrepetível. Por exemplo, em São Tomé, depois a cidade tem que estar virada a norte, porque, ao contrário das cidades dos Açores e do Portugal Ibérico, por causa do vento, da aragem, do fresco, não é? Que no Equador se inverte. São Tomé, a rua direita de São Tomé, a igreja, enfim, tudo isto tem a ver também com a expansão da Igreja Católica,
que é uma verdadeira aventura também transoceânica e transcontinental. Aqui cidadezinha do Príncipe, não é? Com a boca da Baía e esta pequena geometria, esta coisinha, uma aldeiazinha lindíssima, pequeníssima, fantástica. Que também tenta ter uma ordem geométrica no período pombalino e tal, enfim, é outra história. Mas de facto acaba por ser a cidade de paisagem, Santo António do Príncipe. Bem-vindos. Se puderem ir lá no dia 15 de agosto, que é a representação do Alto de Floripes, não percam. Os mouros em luta com os... É a alta representação nesta cidadezinha de Santo António do Príncipe, do Alto de Floripes, que é uma coisa fantástica, é um alto medieval que foi transposto para estas ilhas do Golfo da Guiné. Não sei se estão a ver ali o Castelo dos Mouros, perdão, o Castelo do Carlos Magno, Imperador Carlos Magno dos cristãos, e eu estou a tirar os slides junto ao Castelo dos Mouros, dos piratas, claro. Vermelho contra azul. E depois é uma representação dançada, balética, popular, única no mundo. Extraordinário. Isto às vezes dá uns saltos esquisitos. Ups. Podemos passar ao seguinte, não é? É o PowerPoint seguinte, não é? Não, o Funchal foi este. Agora é o da mão. Vamos passar aqui à chamada Aventura das Índias, depois desta breve visita por cidades das ilhas atlânticas. Antes disso, eu queria dizer que estou com muita honra sentado numa mesa com dois damanenses, dois naturais de Damão, que é também a terra do grande filósofo português António Sérgio. Portanto, o Sr. Padre Colimão, a Sra. Arquiteta Lourdes de Janeiro. Muito obrigado. Bom, aqui não vou falar tanto da cidade, mas apenas a partir de Damão, que é de facto lindíssimo como sítio, como local. Mais uma vez chamar a atenção para que, mesmo num contexto mais dificultoso, conflitos diretos com as grandes comunidades indianas instaladas aqui há milénios, estas cidades têm sempre esta procura de beleza natural, do sítio a eleger, mais fortificadas do que nos outros locais, mas com edifícios belíssimos. Aqui a antiga igreja jesuíta, hoje a igreja matriz de Damão, aqui um pórtico de uma antiga fortificação com dois gigantes esculpidos em baixo relevo, com uma moca, cada um deles tem uma moca para proteger a entrada, se for o inimigo que quiser entrar. E com dizeres, enfim, não vou aqui prolongar em pormenor, mas os dizeres que estão inscritos em português antigo do século XVI, ou XVII neste caso, dizem... Diga, arquiteto, diga. Quem por esta porta quiser passar... E o outro do outro lado responde. Não. Comigo há de contar, porque eu e o meu companheiro não estamos aqui por dinheiro. Com esta moca há de levar, porque eu e o meu companheiro não estamos aqui. Quem por aqui quiser passar, com esta moca há de levar. Que eu e o meu companheiro não estamos aqui por dinheiro. Pronto. Interpretem como quiserem. Eu limitei-me a ler. Mas ouçam, é uma situação que também é emblemática das características desta arquitetura portuguesa da expansão, que ela é ao mesmo tempo académica, erudita, tem ali o frontão clássico, os desenhos barrocos, o arco redondo do estilo clássico, mas também tem o sabor popular, uma expressão popular. Não há mais nenhum pórtico militar no mundo com dois gigantes a dizer estas calamidades. Não. Portanto, bem-vindos às calamidades dos gigantes. Aqui a Mãe de Deus, que agora tem outro orago. Depois, é claro, isto não fica nas fachadas, não fica nos pórticos. Depois vocês têm outra das grandes características dessa arquitetura
da Portuguesa da Expansão, que é uma dedicação incrível à talha, à azulejaria, à cerâmica, à decoração de todo o tipo, ao mobiliário. Na Índia, então, floresceu o mobiliário e a talha indo-portuguesa extraordinária. Aqui um pormenor, não é? E que, de algum modo, se justifica, porque, afim e ao cabo, isto é uma arquitetura pobre de um povo pobre, isso não podemos esquecer. Os portugueses, apesar de, e durante o período de expansão e do seu apogeu, não eram propriamente um país rico, um povo rico. Não é? E, portanto, têm que recorrer às artes pobres da decoração. E artes mais pobres do que os azulejos, a talha pintada, a madeira, não há. E isso, ao contrário de empobrecer, enriqueceu extraordinariamente os recheios decorativos, formais, arquitetónicos de todas estas igrejas, por dentro e por fora, e com a tal liberdade de uma arte que não se preocupa em ser popular e erudita misturadamente, não é? Enfim, várias igrejas, várias fachadas, os solares, as casas senhoriais. Aqui estamos em Goa, creio eu, que tem esta mescla fantástica. Fantástico, depois às vezes começam a inventar. Não é? Estou a amassar-vos um bocado, não? Já estou a falar há muito tempo. Não? Não, mas digo, eu calmo imediatamente. Não? Não querem responder? Não estou a amassar-vos. Mais 5 minutos. Dou-me mais 5 minutos. Concedem-me essa honra. Vejam ali as cornijas superiores. Não é? As cornijas superiores. Eles não ficam satisfeitos com uma cornija. Fazem 1, 2, 3, 4 cornijas. Não é? É um tetraclássico. Esta coisa maravilhosa que é a madrepérola em lâminas, transportando a vida marinha para a fachada, porque não há vidro, não é? Ainda não há vidro industrial. Esta fantástica e elaborada arte indo-portuguesa, lá está, eles não ficam satisfeitos com um beiral, ficam 1 beiral, 2 beirais, 3 beirais, 4 beirais. E que tem a ver com a arte indiana, que a arte indiana é muito formalista e muito excessiva na sobreposição de formas decorativas. Já com certeza visitar o Santuário de Bom Jesus, Falperra, outros santuários em Escadório, como no Jerez, na Peneda. Aqui em Pangina, atual capital de Goa, é uma vez mais esta imagem de carepas, torreões, varandas, o grande balcão de receber as diferentes castas, diferentes níveis sociais da complexa sociedade goesa, indiana. A beleza da luz, estão a ver outra luz, isto é a luz dos trópicos, a luz de Goa é completamente diferente, é uma luz branca e verde, como direi, os palmares, os arrozais, mas que valoriza de uma maneira incrível as fachadas das igrejas, dos solares, esta aventura decorativa, etc. Um pormenor interessante, esta é a maior igreja portuguesa no mundo. Não há nenhuma igreja em Portugal europeu que seja do tamanho da sede de Goa. O que dá um aspecto também interessante a esta preleção, que é, ao fim e ao cabo, apesar de todos os problemas de violência, de colonização, de opressão, de guerra, esta gente de facto tinha canhões e matava, há uma certa generosidade. As cidades mostram essa generosidade. Não é? E os edifícios mostram essa generosidade. Eles vão fazer maior e melhor lá fora, em vez de fazerem cá dentro. Não é? Ok. De resto, ainda hoje, isto são pormenores, enfim, das Índias. A fé católica, eu estive há 5 meses no Sri Lanka, visitando as igrejas católicas oratorianas, e fiquei emocionado com, cá está, o resto da sede de Goa, que a torre caiu numa chuvada torrencial no período pombalino. Há quem diga que foi para castigar o Marquês de Pombal, que era ímpio, mas não se sabe ao certo. Mas já nessa altura era impossível juntar o dinheiro necessário para reconstruir esta gigantesca torre da fachada. Ainda hoje nós temos mais o Arco dos Vice-Reis, que sobrevive das antigas muralhas, a Igreja de São Caetano, que simula, que reproduz São Pedro de Roma, os templos hindus do território de Goa, que são também dialogantes com o tipo de igreja, né? Tem a nave, tem o pórtico, tem o zimbório, o cúpula, como se fossem igrejas, mas são templos hindus.
Agora passamos creio que é o penúltimo, que é rápido. É uma breve passagem por Macau, só para reconhecerem Macau, já no âmbito da cultura chinesa, os mesmos signos da cidade ribeirinha, litoral, castiça, feita com as colinas e tal. Quem é que já foi a Macau? Macau. Epá, vamos lá ver uma coisa. É o que eu digo aos meus alunos. Os meus alunos são um pouco mais velhos que vocês, têm 19. Há aqui gente com 18 anos? Há alguém com 18 anos? O que eu digo... Muito bem. Muito bem. Meus amigos, para serem profissionais do trabalho que escolheram, mediático, tecnológico, internético, o que seja, têm que viajar, têm que conhecer o mundo. É o que eu digo aos meus alunos. Não pensem. Eu estou dizendo... Eu estou dizendo... atenção. O povo é sereno. O povo é sereno. Isto é só fumaça. Eu estou dizendo o que vocês devem fazer, não é o como é que devem fazer. Isso agora é o problema vosso. Eu também tive esse problema. Usei este truque, que funcionou muitíssimo bem. Nós viajámos profissionalmente, portanto, pagos para viajar, e através disso conhecíamos o mundo. E o mundo através do filão de origem portuguesa. Ou seja, o mundo todo. Porque, por acaso, este povo bizarro espalhou-se em todo o sentido da palavra, um pouco pelo mundo fora. Pronto, vejam, quer dizer, estamos no seio da cultura chinesa, na Praça do Leal Senado. Vejam uma frase de um ex-aluno meu, um dileto macaense, o Carlos Marreiros, que diz o que é Macau. Macau é um fato de puro corte ocidental que vestia, desde os seus inícios, uma alma confucianamente chinesa. Já ouviram falar de Confúcio, o grande filósofo da China. Não? E, de facto, é isso. A forma orgânica, a rua estreita, a rua direita, e depois os aparatos modernos, porque estas coisas também se foram desenvolvendo no século XIX e XX. Macau até 99 sob a administração portuguesa. Estão a ver a colina da Penha lá ao fundo? É a colina da Penha porque reproduz a colina da Penha de França de Lisboa. Não é? É o santuário da Penha, o mesmo orago, a mesma dedicação que tal. A ponte é de Edgar Cardoso, o mais extraordinário dos engenheiros de cálculo de pontes que existiu em Portugal no século XX. Fez a Ponte da Rábida, entre muitas. E pronto, e depois aqui só para lembrar que outra vez estamos na cidade de paisagem. Macau, como Luanda, como Lisboa, são cidades com colinas, com baía, que nascem, vivem e se desenvolvem à volta dessa baía. O caso particular de Macau, como tem esta interface com a China, tem duas baías. Tem a baía dos ocidentais e tem a baía virada para o mar da China e para o continente chinês. Vamos ao último. Pode desligar este e pôr o último. Estou mesmo a acabar. Acho que já ultrapassei um bocadinho de tempo. Peço desculpa. Portanto, vão a Macau. Isto é fácil em ir a Macau. Vocês têm viagens quase de borla pela Europa. No meu tempo custava 1000 euros ir a Londres. Agora custa 10 euros, 50 euros. E ainda dizem que não acredito. Bom, aqui é só uma breve incursão no Brasil. Só para lembrar que no meio desta filigrana que vai até Nagasaki, não tenho aqui imagens de Nagasaki, mas é uma cidade de facto feita no Japão pelos comerciantes portugueses, até há uma história fantástica que se conta em Nagasaki. Desculpa lá, mas não resisto. Há um arquiteto brasileiro que nos anos 50 do século passado faz um artigo a dizer: só houve menos de metade dos mortos em Nagasaki com a bomba atómica que os americanos despejaram em 1945 em relação a Hiroshima, por causa das colinas. Como era uma cidade de colinas, as colinas cortaram as ondas de choque.
E Hiroshima é uma cidade tipicamente japonesa, é rasa, é horizontal. Portanto, esta forma de fazer cidades, segundo o brasileiro, que era um pouco louco, se calhar, mas protege da bomba atómica. Incrível. Bom, Brasil. A cidade brasileira é também um território vastíssimo, fantástico, onde repercute a arquitetura portuguesa. Vejam, esta frente de prédios pombalinos em São Luís do Maranhão, mais uma vez perto do Equador, e, evidentemente, a referência a Lisboa. Esta maneira de desenhar a arquitetura, os prédios, enfim. Olinda. Olinda é a primeira cidade de origem portuguesa no Brasil, na zona do Recife. Como foi destruída e ficou em ruínas com a guerra com os holandeses, no século XVII, ainda sentimos mais o tema da cidade-paisagem e, evidentemente, a comparação com Lisboa é fortíssima, não é? A rua do sobe e desce, os palmares, os quintais, a vegetação densa, tudo isso. Mas podíamos continuar. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que eu considero... Há aqui algum brasileiro? Pelo menos temos um brasileiro online. O brasileiro, perdão, o Rio de Janeiro é a cidade mais bela do mundo a seguir a Veneza. Na minha opinião. Você é carioca? De onde é? Goiânia. Bem, está perto relativamente. É só atravessar 2.000 quilómetros. Tem mais? Você é carioca? É brasileiro? São Paulo é quase ao pé do Rio, você devia viver para o Rio. Portanto, aqui temos o Palácio do Governador do centro do Rio de Janeiro e, claro, a relação com a zona do Governo de Lisboa, o mesmo ar de grande palácio. Pronto, só para terminar, mais duas ou três, já vimos Angra. Ouro Preto, Vila Rica de Ouro Preto, que é uma cidade que nasce esta sim com o dinheiro, com os diamantes e com o ouro, mas que é uma cidade extraordinária no diálogo entre as casinhas e as igrejas e que evidentemente recorda uma vez mais Lisboa. Já dizia, quem viu Lisboa, quem não viu Lisboa não viu coisa boa. Aqui o Salvador da Bahia, que é a alta e a baixa em confronto, não é? Estão a ver aqui a zona comercial junto à Bahia e depois a alta com o Palácio do Governo, a Câmara, etc. E que também pode ser comparada com Lisboa, não é? A zona baixa de Lisboa e a zona dos palácios e das igrejas. E mesmo em pleno Equador, Belém do Pará, com esta zona popular, promíscua, do mercado de ver o peso, também faz lembrar as zonas mais litorais de Lisboa. Ok, terminei. Muito obrigado. Bom, muito obrigada pela sua apresentação, que já nos dá vontade de viajar de facto e de ir de férias. Nós que estamos a chegar ao final do ano letivo. Conto que tenham compreendido aqui a pertinência relativamente à apresentação e alguns, sendo alunos de primeiro e segundo ano, 10º e 11º respectivamente, na disciplina de História e Cultura das Artes vão certamente abordar algumas destas questões. E por isso temos aqui também duas professoras, também arquitetas de formação, a professora Susana Dores, ali à minha frente, e aqui já à minha direita a professora Sónia Santos, que são precisamente professoras não só de algumas disciplinas da área técnica de desenho digital. Em tempos tivemos também o curso de design e a professora Susana Dores era também a coordenadora. Neste momento também são professoras da disciplina de História e Cultura das Artes, como disse. Portanto, tudo isto é de pertinência, naturalmente, para eles. Agora, não sei, aqui o professor Alberto, se vamos passar
à apresentação, aqui à intervenção do Sr. Padre António, o que é que lhe oferece dizer sobre aquilo que acabámos de ver. E depois passávamos também a possibilidade de dar alguma palavra, não, se lhe oferecer dizer alguma coisa. E depois vamos ter aqui a intervenção dos alunos e das professoras que estão aqui também com algumas questões a colocar, está bem? Quero então dizer. Então, bom dia, meus amigos, jovens. Como fui apresentado, sou o Padre António de Oliveira Colimão e, como disse o professor arquiteto José Manuel Fernandes, sou natural de Damão, como também esta ilustre senhora arquiteta, que também é filha de Damão. São pouquíssimos. O nosso pensador, filósofo, António Sérgio, foi dos primeiros metropolitanos que nasceu em Damão, segundo esta ilustre senhora, que nasceu em Damão. Podemos dizer casualmente, todos nós nascemos num local, qualquer parte do mundo, casualmente. Foi-me pedido fazer a apresentação destas ilustres senhoras, como diz a boa educação, ladies first. Aqui, o vulgo Maria de Lourdes, o vulgo ela apresenta-se como Milou, arquiteto de Milou, e de maneira que o meu mundo não é arquitetura, embora muito ligada à arte, porque desde a criança eu fui músico, estudei música clássica indiana. Eu sou da Índia, estou cá quase há 50 anos, no próximo ano vou fazer 50 anos da minha estadia cá em Portugal, e sou um apaixonado para tudo o que é a lusófona, da lusofonia, principalmente a língua, desde os mais antigos. Tenho explorado um bocadinho o português antigo, que é falado em Damão, em Malaca, em Sri Lanka e várias outras partes. Nós aqui em Portugal quase que não fazemos ideia do mundo lusófono. Não fazemos. Nós somos pequeninos, viramos aqui, é norte, é sul, é centro, o nosso clube, à nossa volta e nada mais. Vocês não fazem ideia da extensão do mundo. O professor já disse há bocadinho como está espalhado o mundo português por todo o mundo. Eu tive o prazer de andar muito neste mundo, como disse o professor, e muito bem. Nós aprendemos na universidade, eu aprendi nos seminários, ensinei no seminário, etc, etc, mas aprendemos muito mais nas viagens. Aprendemos muito mais nas viagens. Tive prazer já de visitar até Macau, para mais ao Oriente. Andei toda a Índia, andei quase 45 estados dos Estados Unidos da América e algumas outras partes, não vou dizer tudo porque a apresentação não é minha, mas como estou a falar à juventude, vocês têm tanto uma vida para andar, quando tiver a oportunidade, não deixem de visitar outros mundos, porque tira-nos aqueles, na minha terra se chamava óculos de cavalo, põe-se, tira. Eu senti isso um bocadinho quando saí do seminário, quando fui fazer o meu curso da música clássica indiana, porque naquela escola eram hindus, muçulmanos, padres, freiras, todo tipo de gente, todo tipo de gente. E ajudou-me bastante para abrir a minha mente, por isso hoje sou amigo de todos. Sou amigos deste grupo, aquele grupo, muçulmanos, hindus, este partido, aquele partido, este clube, aquele clube. Nós estamos a cair num perigo terrível do clubismo, pequenos grupinhos, vestir a nossa camisola só nossa, que é um perigo, também só da nossa zona, sul, norte, etc. Infelizmente, politicamente está a ser explorado este aspecto, é perigosíssimo. Os fundamentalismos que está a graçar neste mundo é por causa disso, é por causa disso. E voltando agora à apresentação,
penso que não é preciso apresentar ao professor Dr. José Manuel Fernandes. Eu, como disse, na minha área de arquitetura nenhuma, mas tive prazer na minha vida sacerdotal de contactar grandes artistas e grandes figuras ligadas à arquitetura, ao desenho, a belas artes. Ultimamente tive o prazer de levar avante uma construção da nova igreja de São Francisco Xavier no Restelo, que o projetista parece-me que foi professor do professor Dr. José Manuel Freire, professor arquiteto Dr. José Manuel, mas professor também Trofa Real, e com eles e elas aprendi muito sobre arquitetura. Porque logo no início recordo que eles fazem esquiços e o professor perguntou-me, outro Trofa Real, Padre Colimão, este vai ser a igreja. Eu não entendia nada, aquilo parecia uns gatafunhos dos miúdos. E assim, pouco a pouco, comecei a aprender e ver. Por isso, esta beleza de ver como os portugueses levaram para várias partes. Mais uma coisa que disse o professor José Manuel, que como os portugueses não conseguiram levar os técnicos daqui, artífices, então usavam os artífices locais. Em Damão, por exemplo, eu tenho na nossa terra igrejas com anjos com olhos indianos, tipos indianos, porque os artífices eram indianos. E assim por diante. E então esta germinação, esta enculturação foi tão rica de Portugal, e de maneira que eu deixei estes pensamentos, o resto, vocês ouviram a bela lição que o professor Dr. José Manuel nos apresentou sobre este plano tão vasto de arquitetura no mundo português. Obrigado. Bom, muito obrigada. As suas palavras foram muito importantes porque tocou novamente na necessidade de eles perspectivarem a possibilidade de alargar horizontes e de não ficarem demasiado reduzidos ao imediato e ao contexto em que vivem, e perceberem que há por onde caminhar, com todas enfim, os impedimentos que às vezes surgem. A verdade é que não é nada de impossível e devemos sempre ter um objetivo a atingir, e este é um deles. De facto, viajar traz muito, e eu falo pessoalmente, não me foi possível viajar antes dos meus 26 anos. Tive que ser autónoma, não é? Ter independência económica para poder começar a viajar. E, portanto, e depois também, entretanto, fui interrompendo com outras questões. Portanto, isto não é uma coisa que se faça sempre com facilidade, mas que não é impossível. Portanto, nós temos um objetivo e depois é priorizar a nossa vida, não é? E, portanto, essa questão que também falou de ficarmos muito num grupo, os grupos são importantes, com eles nos afirmamos e com eles nos identificamos, mas depois há que olhar para todos, porque somos, enfim, Sócrates, o filósofo, disse-o, e é bem verdade, nós temos de nos sentir e ser cada vez mais cidadãos do mundo, e, portanto, todos de forma igual e com a igualdade de direitos e deveres a nível universal. E eles sabem disso, não é? E é isso que é importante, e antes de serem excelentes profissionais, têm que ser excelentes cidadãos. Eu vou agora passar aqui o microfone à minha colega Sónia, que já está ali a desviar. Elas são de bastidores, normalmente, mas fazem isto lindamente, como vamos ver, e vão aqui tentar articular para termos umas questões colocadas pelos alunos. Está bem? Vamos então adiantar? Olá, muito bom dia. Aqui os alunos de desenho digital e de multimédia prepararam aqui algumas questões para colocar ao arquiteto ou quem queira também intervir, e vou passar então aqui ao Pedro, que vai colocar aqui uma questão um bocadinho mais direcionada ao arquiteto.
Posso? Bom dia. Agradeço por vocês estarem aqui. E vou fazer a pergunta. O que é que o levou a iniciar esta pesquisa sobre a arquitetura portuguesa fora de Portugal? O que é que me levou a mim? Sim. A fazer? Foi ela. Não, repare, isto já tinha começado antes de nascermos, não é? A Milu nasceu em Damão, os pais tinham viajado para Damão, depois foram viver em Moçambique, eu era lisboeta, encontrei a Milu em Oeiras, mas de facto já tínhamos viagens da família e o contraste, eu também só consegui começar a viajar fora de Portugal, fui fazer 20 anos a Londres, foi a minha primeira saída, tirando uma breve aventura a Madrid, não conta. E, portanto, o nosso desejo de viajar era um desejo antigo, familiar. Para além disso, eu acho que, como mais uma vez, a nossa profissão, nós estávamos acabando o curso quando nos conhecemos, a profissão chama, esta profissão de arquitetura, de designer, de artista, como o Padre Climão disse, chama pela aventura, pelo viajar, pelo conhecer, pela curiosidade, pelo outro, pelas outras coisas. Portanto, depois acontece que eu também tenho alguma propensão para a história, não é? E apliquei história da arquitetura, e depois, isto é assim em Portugal, em 1977, quando eu tirei o curso, não é? 3 anos depois do 25 de Abril, era uma coisinha completamente perdida do mundo, quer dizer, nós não sabíamos bem o que é que se estava a passar lá fora, percebe? Então havia uma apetência da nossa parte, não é? Com 20 anos, não é? 23, para conhecer. E depois há as oportunidades. Não é? Havia um inquérito da arquitetura popular dos Açores. Eu já era professor na escola, fui convidado em equipa com o Milu. Depois é uma viagem à Índia como guia cultural. E por aí fora. Depois nunca mais parei, claro. Ainda não parei. Fui à Austrália há 2 anos. Mas também lhe digo, só para acabar, há um aluno meu que me diz outro dia: professor, mas o professor já conhece todos os países do mundo. Porque eu mostro estes slides e tal. Diz: oh meu caro amigo, ouçam isto, declaração de humildade. Há 190 e tal países no mundo. 190 e tal. Na União das Nações Unidas, não é? Eu só conheço, nem chega a 40. Claro, são 40 dos bons e tal, mas... Portanto, e já não vou conhecer os outros 150, garanto, não é? Portanto, há que ter a noção. Bom dia. A arquitetura portuguesa teve influência nos territórios que foram colonizados por Portugal? Como? Sim, eu tentei mostrar um pouco dessa influência, mas como o Sr. Padre disse também, é uma influência de cá para lá e de lá para cá, é mútua. É? Isso é que é a parte fabulosa. Não é? Os olhos indianos, o talho, não sei o quê, no confuciano, em Macau, é uma mistura. Não é? Portanto, essa influência vem do nosso padrão cultural, país europeu, de influência clássica, medieval, o gótico, o românico, o barroco, todo esse mundo, não é? E depois exportamos o que sabemos, esse saber que sabemos, para os Brasis, para as Índias. Não exportamos só, também importamos. É uma troca. É recíproco. Por exemplo, só para pegar no Brasil, não é? Você suscita o Brasil. Aqui há dias estive numa tese de doutoramento, uma colega da Câmara de Lisboa e um meu ilustre colega do júri, o Helder Carita, que também mais viajado ainda que eu, dizia: esta coisa de pensarem que a Baixa Pombalina, a Baixa do Marquês de Pombal, foi feita pelos arquitetos da Baixa, não sei o quê, do tempo do rei Dom José, não é bem verdade. Porque quando foi o terremoto, eles eram muito velhinhos. Morreram poucos anos depois, 2, 3, 5 anos depois. Eles podiam inventar aquilo nos últimos anos de vida? Não, obviamente. Em contrapartida, a arquitetura do período anterior, do Dom João V,
estava muito desenvolvido. E essa é que foi usada. Que eles também ajudaram a fazer antes do terremoto. Mas mais ainda, este meu colega descobriu que, por vinda de Salvador, da Bahia, do Brasil, vinha uma série de grandes construções em série e modeladas à maneira pombalina, que parece que é o padrão da Baixa. Portanto, se calhar a Baixa Pombalina, em vez de andarmos aqui armados em bons a dizer que é uma criação portuguesa, ou, né, veio do Brasil. Hipótese. Portanto, é assim, não é? É assim. Bom dia. Aí. Eu sou Diogo Patrícia. Como é que a nossa influência e o nosso legado evoluiu nesses territórios depois da nossa saída? É uma boa pergunta. Não sei se o Sr. Padre quer responder. Não vou olhar para ela. Como é que a nossa influência na arquitetura e nas cidades evoluiu nesses territórios depois da nossa saída? Quer responder? Eu tenho acompanhado um bocadinho após chamemos assim, independência das nações, há algumas coisas, e logo no início estão aqui pessoas da África, do Brasil, de várias partes, após a chamada as independências, ou que chamem qualquer outros nomes também, houve um virar das costas para tudo o que era português e Portugal. Este é um assunto que eu ultimamente tenho feito um estudo, tenho escrito também. E, curiosamente, não só na língua, quase que acabaram com a língua portuguesa em algumas partes, isto é, oficialmente, mas o Zé Povinho não deixou de falar a língua portuguesa em várias partes, da mão, Dio e algumas outras partes. Quem diz língua, diz da arquitetura também. E atualmente há um movimento muito rico de recuperar e valorizar as coisas antigas e ligado a Portugal. Eu estou um pouco ligado a este assunto até nestas semanas, porque da Goa e da Mão, quase 500 anos da presença portuguesa, conseguiram ter costas viradas a Portugal, mas hoje eles sentem falta deste elo. E por isso eu estou a ajudar. Vem um padre de Goa estudar na Universidade Católica Portuguesa cá, História da Igreja, porque atualmente eles não têm pessoas que falam português, a não ser com 80 anos e tal. E na Índia, a partir de 60 já julgam velhos. E de maneira que eles tiveram a necessidade, porque tem muitos livros, acervo da língua portuguesa, que não sabem ler, não conseguem ler. E por isso estamos, a pedido do Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, eu estou a contactar pessoas, etc., para ajudar, e este padre vem já em julho, agosto, para fazer 2 ou 3 anos cá, porque tem necessidade de estudar, para depois ir e interpretar, e não só. E isto é em todas as áreas, eu falei da língua, mas da arquitetura também, etc., etc. De maneira que é uma boa pergunta. Mas o professor e a Milo pode... Bom, em relação às colónias africanas, houve de facto um virar de costas, um esquecer, um não queremos saber. E isso é mau, porque nós todos temos que saber de onde é que vimos, que são os pais, os avós. A partir do momento em que há um corte, há uma falha na identidade coletiva que é desastrosa, porque não ajuda a crescer e a saber usar o que lá ficou, e não julgar,
Porque fazer história não é fazer julgamento. São coisas diferentes. Infelizmente, hoje em dia, tendemos a fazer isso, a julgar. E essa intolerância não leva a lado nenhum. A minha resposta tem diversas nuances, quer dizer, é diferente de território para território, de região para região, de país para país. O pós-presença colonial portuguesa, ultramarina portuguesa, de algum modo, talvez seja sempre um pouco traumático. Quer para os que saem, quer para os que ficam. Porque é sempre um desligar, não é? Partir é sempre morrer um pouco, etc. Mas é diferente. Por exemplo, Macau. Em Macau, como se diz num português corrente, a coisa correu bem. Este grande investimento público, nos últimos 10, 15 anos, aquilo estava brilhante quando foi entregue e a brilhar continuou. E a China, como governo central, percebeu perfeitamente o valor que estava ali. Que nós também tínhamos percebido, claro, mas nós éramos parte interessada. Não há mais nenhum sítio no mundo como aquele. O Spielberg, quando rodou os primeiros Indiana Jones, e um deles passava na China, teve que ir, nos anos 30, 1930, teve que ir fazer rodagem em Macau, porque aquela China de 1930 tinha desaparecido, nem em Hong Kong. Bom, Cabo Verde é diferente. Eu lembro do meu velho mestre arquiteto, em 75, mesmo nas independências, e Cabo Verde foi o primeiro país tornado independente, nessa série dos PALOP. O meu mestre, Keila Amaral, dizia, mas Cabo Verde, mas como é que se vai tornar independente um país que não tem com que se sustentar? Viram ali na amostra daquela pobre terra da Ribeira Grande. E depois fomos lá numa viagem, das tais viagens, em 93, e lembro perfeitamente do nosso motorista de táxi, do Mindelo, que estava mais acamaradado connosco, dizer, sabe, nós queríamos ter tido um estatuto como as ilhas das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Nós queríamos ter continuado ligados. E a verdade é que hoje em dia Cabo Verde, com a inteligência do governo independente, se ligou de uma maneira associada à União Europeia, portanto, por essa via a Portugal. Portanto, se calhar foi uma estupidez aquela independência. Não quero estar a julgar, mas lança essa hipótese. Em relação ao Angola e Moçambique, é uma situação mais trágica. A minha mulher estava a falar mais em relação a isso. Em relação ao Brasil, é uma aventura meio louca, como todas as aventuras do Brasil, se me permite. Não é? O nosso rei, o bom rei Dom João VI, que lá vivia, fugido do Napoleão, em 1818 ou 16, teve uma ideia fantástica, que foi fazer Estados Unidos, Portugal, Brasil e Algarves. Um país novo. Capital, Rio de Janeiro. E isto aconteceu. Sabe disso? É o chamado Reino Unido. Reino Unido, não foram os ingleses que inventaram. Foi o bom rei Dom João VI. Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Se você for a Guimarães, ao Centro Histórico Património da Humanidade do centro de Guimarães, tem lá um chafariz incrível, feito em 1800 e pouco, que diz, construído pelo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, que durou 8 meses. Não, durou 8 meses. Mas durou. Pronto, existiu. Era um sonho impossível, mas a mim como português, mais ou menos viajado, emociona-me esta ideia fantástica, quer dizer, um rei europeu, de uma casa real completamente ligada à Áustria, essa cena toda, da França, vai fazer a nova capital do seu país, do seu império, na América. Ele desiste, Lisboa passa a ser uma cidade de província, submetida à capital do Império, Rio de Janeiro. Não é? Portanto, é um sonho. Mas é um sonho que prefigura essa vontade de troca, de continuidades, que depois também o Brasil, apesar de tudo, também correu bem. Em 1820, 22, a independência foi entre pai e filho. Disse, ok, pronto, ficas tu com o Brasil, eu fico com Portugal. E ninguém se matou, não? Ao contrário das independências hispânicas, que foram sempre mais ou menos sangrentas. Não é? Portanto, é variável. Mas também há uma coisa. Também lhe digo uma coisa. Eles nunca saíram, nem nunca saem. Deixam lá sempre gente.
Eu, quando estive no Sri Lanka não vi falar português. Não ouvi português, a não ser alguns substantivos. É um paísinho no sul da Índia, do tamanho de metade de Portugal, mais ou menos. Gente muito simpática, hindus, budistas, e com uma minoria católica de 2 milhões, apenas 10% dos 20 milhões. Mas a Igreja Católica, meu Deus, quilómetro a quilómetro, ao longo da estrada litoral, tipo Lisboa-Porto, que liga Manar com Colombo e Senegal, Santuário de Fátima, grandes esplanadas para missas coletivas, grandes organizações de construção de igrejas dedicadas aos vários oráculos do que eu te dizia. Portanto, é o que se chama, para um palavrão novo, que se calhar não conhecem, uma lusotopia. Um lugar luso. Não se fala, a língua perdeu-se, infelizmente. Se calhar não deixámos lá boa memória militar e política, não deixámos. Aquilo não correu bem nesse aspecto. Mas deixámos essa vontade, essa fé, e que organiza comunidades, os pescadores, os comerciantes, e que é extraordinário. Não saíram. Já dizia um historiador inglês, coronel reformado, Charles Boxer, nos seus escritos extraordinários sobre a Holanda e Portugal e os impérios asiáticos: atenção, o soldado português vai para as Índias, mas depois não recebe o pré. O pré chega sempre atrasado ou nunca chega. Resultado, o que é que o soldado tem que fazer? Casar com uma pessoa de lá, constituir família e criar a sua propriedade. Não é? Portanto, nunca saem. A sua pergunta tem uma resposta que foi dada, mas também tem outra resposta que é: não saíram. Transformaram-se. Percebeu? Não sei se... Muito obrigado pela pergunta, que era muito boa. Bom dia, Sr. José. Minha questão é a seguinte: quais são as diferenças entre o que foi feito aqui em Portugal continental e o que foi feito no Portugal colonial ao nível da cidade e da arquitetura? Bem, Portugal colonial também é uma frase talvez um bocadinho excessiva, não é? Nas regiões povoadas e colonizadas pelos portugueses, não é? Que também há uma coisa a dizer que outro grande historiador inglês, o Newitt, diz num livro recente, que eu vos aconselho vivamente, não sei se já está traduzido: Portugal e os portugueses não é a mesma coisa. Claro que nunca é a mesma coisa em caso nenhum, mas no caso português ainda menos do que no caso espanhol, holandês, americano, francês, inglês. É assim, o Estado é pobre, o Estado é deficitário, o Estado está endividado, o Estado está endividado desde o Dom Afonso Henriques, que é uma coisa que as pessoas não conhecem. Pensam que foi agora o Sócrates ou... Não. No tempo do nosso bom rei Cavaco Silva, acabámos de pagar uma dívida do tempo da regeneração do século XIX. Um empréstimo que tinha sido pedido em 1800 e pico. No auge do Brasil, do ouro e dos diamantes, o país estava completamente endividado por causa dos investimentos brutais que tinha que fazer em viagens, naus, equipamento, exército, viagens. Sem gente. Não é? Um povo pobre, um país pobre. Está a ver? Bom, desculpe lá, perdi-me. Mas isto é para dizer que a influência é muito... eu acho que a arquitetura portuguesa fora de Portugal é uma arquitetura que vive muito dos sítios, dos lugares, da paisagem, da presença e da participação com as outras comunidades, com os outros povos, negros, asiáticos, brancos, o que for, e, portanto, vive muito de ser, de existir com essa base. É uma arquitetura a partir da mestiçada, misturada. Não é? E eu aqui corroboro o que disse o Sr. Padre Colimão. Epá, atenção a esta cena fundamentalista, porque os fundamentalistas hoje só veem preto e branco, em todo o sentido da palavra. A mistura é suspeita, é má, é uma coisa negativa. Ora bem, isto parece um crime contra a humanidade, porque a mistura é que é a base da vida, da diferença, do contraste. Não é? Bom,
perdi-me novamente, mas a sua pergunta é tão boa, suscita imensas contra-respostas. Mas só para terminar, portanto, você tem uma arquitetura popular, uma cidade popular, uma cidade que nós dizemos no Calão, arquitetura vernácula, própria dos sítios e das regiões, e com uma alma portuguesa, de facto, uma base portuguesa. É que nós sentimos nos locais, não é? Quando eu entro em Nagasaki, Nagasaki foi implodida por aquela catástrofe atómica, sobreviveu não sei o quê, mas não é? 60 mil mortos. Mas quando eu entro em Nagasaki, há 20 ou 30 anos atrás, e vejo aquela baía, as colinas, as ruazinhas da cidade, o ambiente geral da cidade como um conjunto, sinto que imediatamente é português. E, no entanto, desapareceu tudo o que, em termos do ponto de vista material, era português. E, portanto, há ali, de facto, uma alma. Essa alma é uma coisa que, evidentemente, os pesquisadores, chamemos assim, portugueses, os pesquisadores da Manense e portugueses, neste caso associados, talvez, isto não é vangloriar-me, não é? Mas talvez estejam treinados e geneticamente preparados para sentir de uma maneira mais profunda, mais sensível, não é? Mas isso agora também não quero entrar muito nesse campo. Eu sei lá. Muito obrigado pela pergunta. Muito obrigada. Bem, vocês são bons perguntadores. Melhores que os meus alunos, caramba. Eu às vezes tenho vergonha dos meus alunos. Bom dia. E a minha pergunta é, ao longo da sua jornada profissional, quais foram os locais ou cidades que mais o fascinaram e porquê? Isto está cheio de boas perguntas. Queres responder também? Não, eu venho do lado de lá, tu é que... Mas a tua viagem é a minha viagem. My journey, your journey. We journey. É uma boa pergunta. Eu sei, é difícil responder. Eu acabei de falar de uma que me emocionou muito, que é Nagasaki, não é? Mas é de facto uma coisa que eu tenho dificuldade em explicar a um estrangeiro, por exemplo, uma pessoa de outro. Até a um japonês, eventualmente, que dirá. Mas ficará, se calhar, desconfiado e tal. Deste gaijin, deste bárbaro. Não é verdade. Não é verdade. Atenção, os nossos irmãos japoneses conhecem melhor a cultura portuguesa do Portugal-san do que nós a deles. É verdade. Mas pronto, eu estava a ironizar. Bom, há sítios especiais, não é? Há um sítio fabuloso do mundo que é, isto é um lugar comum, se calhar, mas foi o que eu senti lá, a ilha de Moçambique. A ilha costeira de Moçambique tem uma areia, uma luz, uma arquitetura, um ambiente. Pelo facto de ser uma ilhazinha, também lhe dá uma concentração de valor incrível. Lourenço Marques, atual Maputo, é uma cidade lindíssima. Imaginem as avenidas de Lisboa. Dom Pedro de Melo, República, Duque de Alva, aquela zona luxuosa, cheia de árvores e grandes espaços de avenidas. Imaginem que isso é a cidade. Não é? E que na margem das avenidas está o Índico, a costa e o Porto. Não é? Lourenço Marques Maputo é isso, e é, portanto, extraordinário com os mesmos jacarandás das avenidas de Lisboa. Ouro Preto também é fantástico. Mas pronto, isto é, sabe que havia um grande filósofo português que faleceu já há uns 20 anos, Agostinho da Silva, que é no fundo luso-brasileiro, foi viver para o Brasil por várias razões, perseguição aqui do regime fascista do Salazar. O Agostinho da Silva dizia, não, o brasileiro é o português à solta. Percebe? Quer no gesto, quer na dimensão, quer dizer, nós, a primeira viagem que fizemos ao Brasil, eu fui a acompanhar alunos meus finalistas e tivemos a sorte de fazer desde o Equador até à fronteira do Rio Grande com a Argentina e com o Uruguai. Conhecemos um bocado aquele Brasil, um mês e tal, é o Brasil de contrário. Mas quando chegámos ao sul do Brasil,
Quando chegámos ao sul do Brasil e contámos aos amigos do Rio Grande, de Santa Catarina, a viagem que tínhamos feito, esses nossos amigos brasileiros diziam: "Ei, eu nunca vou conseguir ir a esses sítios do Brasil, isso é tão longe." Portanto, há esta noção de imensidão. E em Ouro Preto encontramos um moço, lá naquelas ruas lindíssimas da cidade, e estávamos todos entusiasmados com a tal herança do Ouro Preto, que também é muito emocionante. O Ouro Preto tem um estilo barroco único no mundo. Fantástico, feito por um tipo que tinha problemas de conformação física, o Aleijadinho, que é um gênio da arquitetura. Mestre Aleijadinho. Entusiasmados com essa coisa, encontrámos um moço na rua, ele meteu conversa connosco, já não sei porquê, e às tantas dizia: "Mas vocês vêm de onde?" "De onde?" E nós: "Então, nós falamos português, portanto vimos de Buenos Aires." Porque a pronúncia era especial, não é? A pronúncia portuguesa, ninguém percebe que português do português no Brasil. Tentámos, já estava em São Paulo, éramos paulistas. E até que eu desisti de que eu tentasse adivinhar e dissemos: "De Portugal, homem, de Portugal." E ele falou, como quem diz: "Nunca ouvi falar nessa coisa, nem sei o que isso é Portugal." Está a ver? Portanto, é uma cultura que, por ser muito popular, muito vernácula, muito ligada aos sítios, às tantas esquece dela própria, da sua origem matricial. Mas isso não. Tudo bem. Não há problema. Não sei se responde. Havia mais 10 ou 15 sítios fantásticos. Quase todos. Não, a única cidade verdadeiramente feia da origem portuguesa é São Paulo. É feia. Coitado. Não, mas eu vou acrescentar. Meu Deus, o que eu fui dizer? Eu peço desculpa, isto é uma gafe. Uma botada. Mas, atenção, deixem-me só explicar. Longe de mim ofender o paulistano, o paulista. São Paulo é a maior cidade da língua portuguesa. São Paulo é Nova Iorque falando português. Não, eu quando visitei São Paulo no princípio, quando visitámos nos anos 80, aquilo era de facto pesado, estava numa época difícil, as pessoas diziam: "Não saiam à rua, vão ser assaltados." Situação, aquilo era uma cidade. Mas agora eu estive lá 10 anos, estive lá 3 anos e reconciliei-me completamente. Porquê? Porque São Paulo é fantástica, é criativa, é intensa e transformou o feio no belo de fazer coisas novas e diferentes e extraordinárias. Não é? Portanto, tem uma capacidade de realização que o Rio não tem. Pronto. Embora o Rio seja mais bonito. Bom dia, mais uma vez. Na sua opinião, quais dos destinos visitados, alvos nos seus estudos, mudou mais ao longo dos anos a nível arquitetónico? Dos sítios visitados? Sim. Eles só fazem boas perguntas. Quer dizer, perguntas que nos fazem pensar. O que mudou mais? Queres responder? Que sítios é que mudaram mais de todos os que visitamos? Desde a sua origem, né? Desde que foram fundados e construídos. Que cidades é que se modificaram mais? Sim, Macau, aqueles slides que comparavam Macau com Luanda, não foram por acaso, eu estive nos 2 sítios no mesmo ano, que é, nós falamos desta de uma maneira afetiva e ternurenta, orgânico, o fago, as formas tradicionais, a relação com os colinos, mas aquilo, quer dizer, o centro de Luanda e o centro de Macau é para fazer dinheiro e com arranha-céus, é brutal. E isso é a destruição da cidade original, da cidade original. Portanto, para responder, se calhar Macau e Luanda, referindo-me ao centro específico histórico, é o que sofreu mais, e continua a sofrer mais alterações. Agora vejo imagens de Luanda. Eu estive lá há 4 anos e já não reconheço o que era há 4 anos. Mas Macau tem a responsabilidade de ser o sítio património da humanidade e, portanto, o governo macaense chinês tem muito cuidado com o que se faz nessa área
ainda por cima, aquilo não é só jogo, aquilo é turismo internacional de primeira água, milhões e milhões de chineses. Mas Luanda, não ligo muito. Se calhar ainda há esse vestígio de uma certa virar de costas contra o ex-colonizador. Em todo caso, eu estive lá em 2015, em Luanda, porque os nossos colegas arquitetos luandenses e angolanos conseguiram finalmente fazer um grande colóquio internacional, conferência internacional, sobre a arquitetura moderna em Angola. O valor que reconhecem pela primeira vez em 2015 a arquitetura moderna em Angola, que obviamente é portuguesa, não é da independência, é anterior. E isso já é um bom sinal, mas foi o único. Deitaram abaixo os melhores edifícios e continuam a deitar abaixo. Portanto, isso é complicado. Luanda e Macau, sim. Bom, e São Paulo, claro. São Paulo era uma aldeiazinha jesuíta no século XVI, mas isso não vale, não é? Sim. Ok. Bom dia. Qual foram as maiores diferenças para si? Quais foram as maiores diferenças para si em viver em cidades como Luanda ou Macau, comparativamente com a cidade de Lisboa? Bem, eu não vivi propriamente no sentido que possa ser interpretado na sua questão, né? Eu estive lá semanas, meses, mas um tempo muito curto. Mas nessa vivência, quais é que disse? Luanda e Macau. Há uma coisa que é da pele, que é o calor brutal e a umidade brutal. Não é? Você está nos trópicos. Trópico Norte, no caso de Macau, Trópico Sul, no caso de Luanda, mas trópico é trópico. E isso dá-lhe logo uma dimensão diferente. A vivência de rua, você tem que sair, tem que estar cá fora. O ar-condicionado existe, mas não é agradável, não é? É obrigatório, mas não é agradável. O que é bom é a vivência exterior. E então é a descoberta de que não é preciso proteger-se do clima. O clima, você entrega-se àquele clima. Você vive quase despido naquele mundo. Não é? Nas ruas, nas praias, nos lugares, nos restaurantes, no que for. E, portanto, é essa, mais do que em Lisboa. Apesar de Lisboa, claro, ser uma cidade de esplanadas, mas não é tanto assim. Não é tanto assim. Não é? Em Lisboa também há frio. Esse mito famoso de que em Portugal não há frio. Engano. Há e é bastante. Não é? Só que dura pouco tempo. Portanto, é a questão do clima e uma certa... sobretudo em Luanda, não é? Uma certa vivência. Havia um amigo nosso, um arquiteto mais velho, que dizia que esse viveu em Luanda há muito tempo. A lisboência de Luanda. A lisboência, quer dizer, a cena dos termossos, no caso, os camarões e a imperial, não é? O chopinho, concorda? E isso é engraçado. Também existe naquela ruazinha do Rio, na Rua da Carioca, não é? Aquela coisa da esplanada, do termoço e da imperial. Como é que é dizer? Estamos lá, estamos ali, apetece estarmos ali. E sentimos-nos ali como se estivéssemos em casa, não é? É isso. Bom, nós não temos, se calhar tinha mais perguntinhas, a Érica estava prontinha, é só mais uma, então pronto, vamos tentar assim, rápido, está bem, já é muito bem, já. Bom dia, eu tenho uma pergunta. Ao longo das suas viagens, conseguiu perceber qual foi a maior dificuldade da adaptação dos habitantes dessa cidade? Desculpe, não consigo perceber. Tenho que falar mais devagar e mais alto. Ao longo das suas viagens, conseguiu perceber qual foi a maior dificuldade de adaptação dos habitantes dessas cidades à nova forma de habitar planeada pelos arquitetos portugueses? Peço desculpa. Mais devagar e mais alto. Ouça, tenho que pronunciar. Que dificuldades é que senti da parte é que eles terão tido? Não sei se quer
Bem, a pergunta é para mim. Queres... Mas eu posso lhe pedir que repita a pergunta, devagar e alto. Loud and clear, como dizem os ingleses. Ao longo das suas viagens, conseguiu perceber qual foi a maior dificuldade de adaptação dos habitantes dessas cidades à nova forma de habitar planeada pelos arquitetos portugueses? Percebeste? Sim. Queres responder? Não sei. Essa é difícil, não sei se é boa, mas é difícil. Eu julgo que aqui estão a falar há novas casas com novos conceitos, novos materiais, com novo espaço que começam a nascer na sua terra, onde não tinham este tipo de tipologia de habitação. É isso, não é? Portanto, como é que aceitam e se adaptam a esta nova tipologia de habitação? Que não era a deles. Fora de Portugal. Sim, nos novos. Claro, exatamente, fora de Portugal. Houve aceitação, boa adaptação, acho que é isso que eles estão a querer. Claro, não, depende muito da época, não é? Você estava a pensar mais no século XX, na fase moderna, ou... Na independência, depois da independência. Ou antigamente? Antes. Não ouvi, desculpa. De agora e do século XX, por aí. Mais recentemente? Quer dizer, o Portugal moderno do século XX, que colonizou sobretudo em África, Macau, Timor, Índia, como qualquer país europeu do século XX, levou tecnologias modernas, edifícios de betão armado, grandes construções, barragens, estradas modernas, grandes viadutos, pontes. Portanto, essa parafernália de infraestruturas e de uma nova imagem da cidade moderna, não é? É introduzida de maneiras diferenciadas consoante o território, não é? Em Macau e em Moçambique parece ser relativamente serena essa entrada, embora muito ligada ao colonizador branco, não é? Não, no sentido em que, como por exemplo Lourenço Marques é uma cidade super bem planeada, com muito espaço para construírem tudo o que quiserem da melhor maneira, podem fazer edifícios até com uma certa dimensão, que tudo aquilo fica enquadrado pelos jacarandás, pelo Índico, não é? Mas a pergunta não é essa, como é que as pessoas que lá estavam se adaptaram às novas cidades? Nas cidades, no século XX, nas cidades africanas principais, tem sempre a tendência para a criação de uma região urbana branca e de uma região envolvente negra, não é? Embora haja áreas sociais de mestiçagem, mais até em Angola. E, portanto, a tendência é para fazer dois mundos. A cidade do caniço, não é? E a cidade do betão, do cimento. Isso não é bom. Lá está. Quando não mistura, corre sempre mal. Não se esqueçam disso. Sem mistura, não há hipótese. Diz. Em Moçambique, depois da independência, a cidade ficou muito vazia, porque a maior parte dos portugueses vieram embora. E o Samora Machel disse, agora a cidade é nossa, é de todos nós. Vamos viver, privatizou tudo e agora... Nacionalizou tudo. Nacionalizou, ao contrário, e agora as pessoas que vivem no caniço têm que e podem vir para a cidade. A cidade de cimento. A cidade de Xilunguine, a cidade de cimento. O que aconteceu foi que as pessoas não queriam ir viver para a cidade. Porque elas não tinham na cidade o que tinham na sua roda, onde tinham os seus grupos de amigos, solidariedade, a sua quinta, tudo limpinho. As ruas do caniço eram de terra batida, mas limpas. Não há nenhuma relação direta entre a pobreza e a limpeza, não há. Quando foram obrigados, porque depois fizeram-se grupos de dinamização e muitas pessoas depois foram obrigadas a ir viver para esses apartamentos.
E aí a coisa não correu tão bem. E aí tiveram que replicar a vida no caniço, onde é que punham as galinhas, onde é que moíam o milho com o pilão. Ninguém pagava os elevadores, eram prédios altíssimos, os elevadores passaram a ser buracos. Perigosos. Muito perigosos, e a cidade degradou-se vertiginosamente em poucos anos. Agora está melhor. Eu julgo que era precisamente isso, era isso que falava. Essa incapacidade de adaptação à realidade obrigada da nova... Obrigada. Quando há uma transição pacífica, ou mais pacífica, estas coisas correm melhor, as pessoas habituam-se melhor às coisas diferentes. No Brasil, por exemplo, com a independência do século XIX, já havia uma sociedade mestiçada muito forte. Evidentemente que havia os senhores e havia os escravos, os ex-escravos e os serviçais. Mas havia uma habituação de convivência nos mesmos edifícios, nos mesmos espaços públicos das cidades, nas mesmas festas. Isso ajudou muito à organização da sociedade brasileira. Nós hoje podemos ver imensos defeitos no Brasil, de todo o tipo, que todos conhecem, a violência, a destruição do habitat natural, mas há uma coisa que o Brasil os leva a todos. Leva aos Estados Unidos, leva ao Canadá, leva à Austrália, leva à China. É essa convivência incrível entre diferentes mundos, etnias, raças, modos de vida. Isso veio dessa mistura gradual e aprendida ao longo do tempo. Na Índia portuguesa foi um pouco o mesmo. Houve uma aprendizagem secular, apesar do problema da ocupação indiana ter sido uma violência em 61, mas pronto, aconteceu o que aconteceu. Mas as pessoas também se habituaram a continuar um certo modo de vida super tradicional. Não sei se o Sr. Padre quer... Noutros sítios, em Macau é mais diminuta essa questão, porque o macaense é, de facto, uma pequena minoria dentro da cidade. Em Timor, mais dramático, como todos sabem. Mas realmente os problemas principais aconteceram nessas grandes cidades africanas de Angola e Moçambique. E foi uma pena porque agora, tive outro dia, por exemplo, uma conferência internacional lá na minha faculdade, com muita gente de Angola e Moçambique, a discutir o habitat, as casas, a vida nas casas e na cidade. Há um conceito que é a cidade informal. A cidade informal é uma maneira suavizada, técnica, de dizer o caniço, a zona das barracas, dos bairros pobres. E aquilo está muito mal, não está como a Nilo disse, quer dizer, porque aquilo também sofreu crescimentos excessivos, falta de sistemas de drenagem, de limpeza, etc. Não é? Portanto, essas coisas resultaram de uma má situação de independência, que foi traumática, infelizmente, e com sequelas que ainda hoje existem. Eu estava a falar do caniço antes da independência. Pois, eu estava a pensar no caniço agora, não é? Mas é que não o conheceste antes. Bom, peço desculpa, isto está um bocadinho alto, foi assim de repente, e eu estou a falar baixinho. Mais uma vez, muito obrigada. Em nome da escola, em nome aqui, o professor Alberto, que é o grande mentor destes encontros, está aqui hoje, assim um bocadinho descansado, pode aproximar-se aqui. Não sei se quer dizer alguma coisa, nós não temos muito tempo, mas dou-lhe essa possibilidade. Os meninos têm que ir almoçar. Os meninos, esperem só um bocadinho, estamos mesmo a terminar, está bem? Eles têm que almoçar e têm aulas logo de seguida, portanto não temos muito mais tempo. Não sei se quer dizer, estava há pouco a falar, nós não conseguimos o contacto à distância, não é? Conseguiu através do telemóvel, foi de Brasília que tivemos aqui a acompanhar. Sim. Infelizmente a ligação técnica não tem sido muito feliz. Através do telemóvel estava a ligar com Timor, com Austrália, com Guiné, com várias partes, só que não conseguimos ligação
com eles, e o da Austrália acabou de dizer que vão desligar Austrália e Malaca, porque as condições de audição não são as melhores. Bom, o que eu queria dizer-vos na mensagem inicial é que todos esses debates têm como ponto de referência a formação em liderança da nação e cidadania. Se as coisas correm mal é porque não há uma liderança da nação, há apenas lideranças nacionais. Pelo facto de alguém ser um bom líder partidário, não se segue que possa ser um bom líder nacional. Pelo facto de alguém ser um excelente líder de uma empresa, ou um grupo, ou uma organização não governamental, não significa que seja um bom governante da nação. Tanto a dívida que o Sr. Arquiteto diz vem desde Dom Afonso Henriques, toca a vocês inverter. Toca a vocês, a nova geração, inverter. Ora, como é que nós podemos pagar uma dívida de 250 mil milhões de euros soberana, uma dívida de 700 mil milhões de euros privada? Como é que vocês vão pagar esta dívida? Como que em pouco tempo Portugal passa de dívida para superávit? É uma questão de programação. É a questão da nova geração pegar nos destinos do país e dizer que Portugal, ao colonizar, levou os valores para o mundo. Agora Portugal vai ser, de novo, o exemplo dos valores, não só europeus, mas universais, protagonizados pela ONU, e locais, que são valores inalienáveis de Portugal. Vocês vão ser essa construção do novo Portugal. Portanto, todos os debates que nós fizemos, quer cá, quer noutro sítio, têm todos como referência procurar líderes da nação. São pessoas que nasceram são pessoas que têm determinada percepção do mundo. Ontem estive no lançamento do livro do professor Mendo Henriques, e quem fez a conferência foi o Cardeal Patriarca de Lisboa, e disse uma coisa que coincidiu com a mensagem que eu vos quero transmitir, que é uma certeza de percepção do mundo. Como nós podemos ter a certeza de percepção do mundo? Não através da ciência, mas através de uma programação do que nós queremos fazer, nós queremos que Portugal seja daqui a 60 anos, o que nós queremos que Portugal seja daqui a 30 anos e o que nós queremos que Portugal seja nesses próximos 15 anos. Se vocês conseguirem fazer isto, aqui desta turma, e em todo Portugal descobrirem pessoas capazes, um grupo de pessoas capazes desta revolta, desta revolução, eu não estarei vivo para ver, mas dentro de 60 anos Portugal será diferente. É apenas uma percepção, certeza de uma percepção, é uma programação que nós vamos fazer em conjunto e que não farei, serão vocês a fazer. Obrigado. Oh, meninos, não sei se perceberam, mas às vezes vocês ainda não viveram o suficiente para compreender a dimensão do que aqui foi dito e do que se pretende. Mas a verdade é que acredito que todos vocês, seres inteligentes que são, conseguem compreender que são capazes de muito. Às vezes achamos que não, mas é esta a certeza que vocês têm que ter, é de que têm um papel ativo. E um papel ativo no caminho, naturalmente, do progresso e do melhor. E o progresso não é só, ou nem sequer, o económico, não é? E o progresso está relacionado precisamente com o bem, não é? Querer o bem. E aquilo que o professor Alberto falava agora é mesmo isto de haver líderes bem intencionados. E com isto temos de certeza assegurado o futuro do planeta, porque não é só de Portugal nem dos países que hoje mencionamos aqui. E é isso que vocês têm de perceber, está bem? Já me ouviram dizer isto várias vezes e ouvirão certamente daqui para a frente. A terminar
a referência a estas viagens que falámos concretamente, efetivas, não é? De pegar ir de avião para qualquer lado, mas a viagem não acontece só assim. Hoje vocês viajaram, ok? Hoje viajamos sem precisar de bilhete de avião. Conhecemos além fronteiras, particularmente com a presença dos portugueses, mas conheceram outras zonas e isto alarga-nos os horizontes e ajuda-nos a ser mais pessoas. Quem não compreende a dimensão do que eu acabei de dizer neste momento, fixe a frase para um dia mais tarde pensar nisto já numa fase adulta. São os desafios. Eu sei que o almoço agora é muito importante, mas o que acabámos de fazer também é muito importante e eu espero que vocês o reconheçam. Muito obrigada mais uma vez, arquitetos José Fernandes, Maria Lourdes e o Padre António. Muito obrigada. E obrigada aos meninos de multimédia. Muito obrigada. Muito bem.